pensar em morar em apartamento é quase automático pensar também em ouvir barulhos dos vizinhos, ou ouvir reclamações dos vizinhos por conta dos seus barulhos. Bom, nós compramos o nosso apartamento em 2018, há 5 anos ele foi entregue e nós moramos aqui. E no vídeo de hoje eu vou te contar quais os barulhos a gente realmente escuta e algumas dicas que podem te ajudar, tanto se você é um vizinho barulhento, para evitar de incomodar os seus vizinhos, quanto para aquele caso de você ser o vizinho que está incomodado aí com o barulho da sua vizinhança. Então, vem comigo! Bom, pra quem não sabe, pra começar a contextualizar aqui esse vídeo, quando nós recebemos a chave aqui do nosso apartamento, eu fui síndica do condomínio. Pois é, um desafio assim, uma fase que eu nunca vou esquecer, mas que eu também não pretendo voltar na minha vida. E vou contar um pouquinho pra vocês, então, não só o que é a nossa experiência, né, o que nós escutamos, mas as reclamações, as principais reclamações que eu ouvia também. Se vocês estiverem escutando um barulho aí, já que a gente tá falando de barulho, quem não conhece, eu tenho uma aluna, pugzinha aqui de casa, e ela está toda esbaforida agora, respirando daquele jeito aqui pela casa, graças a Deus. Então pode ser que vocês estejam ouvindo esse barulho. Bom, inclusive, um dos motivos que me fez desistir, né? Eu realmente desisti de ser síndica. Eu cumpri o mandato todo e depois, quando fui reeleita, poucos meses depois, eu renunciei. E um dos principais motivos, gente, é a falta de bom senso. Ela reina, eu preciso falar pra vocês. Existe uma convenção de condomínio, que são regras a serem seguidas, e ela existe justamente porque não dá pra gente contar que as pessoas elas vão, né, se colocar no lugar do outro, que elas vão respeitar, né, as etiquetas ali de boa convivência, sem que exista regras e possíveis punições. Bem que eu gostaria que não fosse assim. E a verdade é que mesmo com essa convenção, que pra quem não sabe é um documento que ele é disponibilizado pela construtora, inclusive ele é criado, né, junto ao desenvolvimento do projeto do empreendimento. Então, antes de estar pronto, muito antes de estar entregue, essas regras elas já existem. Quando a gente fala das regras de condomínio, não é o que o síndico entendeu ser certo, né, o que ele acha que é certo, o que ele acha que é errado. Depois a gente consegue fazer em novas assembleias, né, discutir novas pautas e aprovar novas regras se for o caso, mas muito do que é aplicado em condomínio hoje já existe, pré-definido ali nessa convenção. Quando eu falo que a falta de bom senso foi o que me fez desistir dessa caminhada como síndica, que foi breve, mas muito cansativa, é justamente, gente, porque eu não vou nem enrolar pra falar o que eu acho que todo mundo precisa retirar, extrair desse vídeo o seguinte pensamento. Quem mora em apartamento, não tem jeito, é regra. O seu chão, a não ser que você esteja no térreo, ele é o teto do seu vizinho de baixo. Assim como o seu teto, ele é o chão, o piso do seu vizinho de cima. Eu espero que a maioria das pessoas, né, que compram aí um apartamento, que compram um imóvel, comprem pra viver, né? Apartamento decorado basta o da construtora, o que tem ali, lindo, perfeito, que não tem vida, que por mais lindo que seja, quando a gente entra, a gente sente que falta vida. Aqui em casa, por exemplo, eu tenho certeza que a gente vive muito bem, tendo essa consciência. Eu até gosto de dar um exemplo da minha irmã. Minha irmã, ela tem 11 anos e ela ama dançar, e ela dança o tempo todo. Quando ela tá aqui em casa, principalmente o Lucas, ele presta bastante atenção nisso, né? A cada movimento que faz aquele barulho, aquela batida no piso, ele fala, Ana, ó, tenta não dançar aí, dança em cima de um tapete. Isso é ter essa consciência de que o nosso chão, ele é o teto do vizinho de baixo. Falta essa consciência do vizinho de baixo quando, por exemplo, cai um copo e quebra. Não foi intencional, né? A gente teria como evitar, mas naquele momento não deu, foi um acidente. E aí vai fazer um barulho lá embaixo. E paciência, né, gente? Aquele teto é o nosso chão, ou em outro cenário de outra pessoa. Entende quando eu falo da questão do bom senso, da boa convivência? Se fosse em uma casa também, por exemplo, e estourasse um balão, talvez não seria no seu teto ou no seu chão, mas você teria esse incômodo, um susto, um barulho, se tivesse alguém dormindo, poderia acordar. Se estourasse um transformador aí na sua rua, então em apartamento não é diferente. O problema é que às vezes as pessoas, elas se apegam muito no problema, na reclamação, né? Não cria ali o hábito de focar a atenção nas coisas que merecem atenção, porque eu acho que isso é programável. Nosso cérebro, ele é programável. A gente aprende a prestar atenção ou a ignorar o que precisa ser ignorado ou o que, né, demanda uma atenção a mais. Tá, mas como que é a nossa experiência, né? Aqui eu fui meio síndica, gente. Vamos concordar. Vocês concordam comigo que eu fui meio síndica agora? Agora eu volto aqui pra Gabriela moradora, não a ex-síndica, né?
aqui no nosso apartamento, a gente tem muita sorte. E eu falo isso pro Lucas, é um pouco de sorte com um pouco de assertividade na escolha do nosso apartamento. Algumas coisas, algumas características da posição do nosso apartamento foram pensadas e escolhidas, né? Já para que a gente evitasse esses problemas. Então a gente não compartilha, assim, muito ruído. Tem um neném no andar de baixo, recém-nascido. Às vezes quando ele chora a gente escuta. Mas não é algo que acorde a gente no meio da noite, que atrapalhe qualquer atividade nossa, assim, rotineira aqui de casa. Tem a vizinha que briga com o marido e que ela grita. Mas, gente, às vezes eu dou risada. Aquilo que eu falei, a gente aprendeu aqui a absorver e prestar atenção naquilo que é importante. E ignorar aquilo que não tem relevância pra nós. Todos esses barulhos que a gente escuta, quando a gente deita pra dormir, a gente não tem nenhum problema. Com a vizinha de cima, eu não tenho nem certeza se ela continua morando aqui. Quando eu falo de algumas características do nosso apartamento, eu já vou deixar essas características aqui pra vocês como dica. Se você não comprou o seu imóvel ainda, vale a pena considerar, né, a posição do imóvel na escolha, pensando em relação à temperatura, calor, posição de sol, mas também em relação a barulho. Nós moramos no terceiro andar. Na época eu não quis quarto andar, que seria o último, então eu evitaria qualquer problema com o vizinho de cima. Graças a Deus, mesmo sendo terceiro, igual eu falei, a gente não tem problema. Mas a gente preferiu um andar mais baixo, né? A ideia inicial era até um segundo andar, mas como não tinha disponível, a gente passou para o terceiro andar por conta de acessibilidade, já que aqui não tem, né, o elevador, então quanto menos escada pra gente, melhor. Não quis o térreo por questão de privacidade e barulho também, porque aí eu acho que todo mundo que entra no bloco, a não ser que tenha uma área privativa em Hebe, que tampe todas as janelas, além de passar ali, né, e poder visualizar dentro do seu apartamento, se a janela não estiver fechada, você tem muito mais chance de, sim, ter mais questões de barulho, não só de um apartamento específico, ou alguma coisa específica, mas do trânsito, né, do condomínio, dos pedestres que passam ali também. Então a gente fugiu do térreo por conta disso. Nosso é terceiro andar e a nossa janela, o nosso bloco, ele não tem vizinho de frente nos quartos. E isso pra gente eu tenho certeza que fez total diferença. Por quê? Os vizinhos do lado de lá, que aí já tem outro bloco bem rente ali a janela dos quartos. Gente, aí é cada coisa que a gente escuta, que a gente vê no grupo, que o marido brigou com a mulher e eles contam tudo. Ah, porque é assim que tá acontecendo. Intimidades de casal, enfim, uma série de questões, barulho de televisão no quarto, porque como as janelas são muito próximas, né, o quarto de cá tá com a janela aberta pra ficar fresquinho, assistindo um filme alto, e o quarto de cá tá com a janela aberta pra ficar fresquinho também, mas tentando dormir. Então, por conta dessa proximidade, né, e ali o ambiente aberto, não tem como, acaba ouvindo também. Então, a gente escolheu apartamentos com janelas distantes. Na sala, vou mostrar pra vocês, ó, não tem jeito. Vocês conseguem ver ali, deve estar vendo a ring light. Mas de lá tem outro apartamento. Aqui, geralmente, a gente mantém fechado. Mas do lado de lá já tem uma grande distância de um apartamento pro outro. E aí a gente não compartilha, né, desses barulhos. A gente escolheu também o nosso apartamento distante da portaria. Porque a portaria também é um lugar, né, onde tem um movimento maior durante a noite toda. E eu sei que quem mora ali, o pessoal, né, porque eu era síndica, reclamava também. Que tem o apressadinho que não espera o porteiro abrir o portão e já buzina quando a tag não funciona. Que o barulho do portão, porque aqui não tem cancela. Então que o barulho do portão eletrônico, né, atrapalha também. O próprio fluxo de carros entrando e saindo ali. Então nós escolhemos também um pouco mais distante. Da nossa janela a gente enxerga a portaria, porém tem mais de um quarteirão assim de distância, né? Eu acho que isso ajuda bastante pra gente também. Além dessas questões da escolha do apartamento, existem algumas estratégias, né, que dá para ser aplicada, aí, independente do imóvel, se você já comprou, que vai te ajudar. Tanto a não ter problema de ficar ouvindo os barulhos, quanto evitar também ser o vizinho que vai receber as multas aí por conta de barulho. Uma das dicas, e que funciona muito bem, gente, é a questão do rebaixamento do teto. Aqui em casa nós não temos, lembra que eu falei que eu não escuto a vizinha de cima? E nós não temos o rebaixamento. Mas a maioria dos apartamentos que fizeram o rebaixamento, comentam comigo. Gabi, não escuto absolutamente nada. Eu escutava depois que eu fiz, hoje eu não escuto mais. Existe, inclusive, uma tecnologia que você consegue fazer, né, esse rebaixamento de gesso com uma manta de isolamento acústico mesmo. Uma manta que vai ajudar, além dessa distância que a gente vai aumentar, né, entre o piso do vizinho de cima e o seu teto, que passa a ser o gesso ali, vamos dizer assim, aumenta essa questão do isolamento acústico também. Estantes com livros mais altos também costumam abafar ali um pouco o barulho. Hoje, aqui no nosso apartamento, eles já entregaram, a construtora já entregou com aquela, tipo, a borrachinha de geladeira em volta dos portais, assim. E isso ajuda bastante, gente, porque veda também. Então, aqui em casa mesmo, o Lucas gosta de assistir filme mais alto, sabe? Como se estivesse no cinema.
E às vezes eu saio ali pra fora, a hora que eu fecho a porta, já abafa muito. Eu quase não escuto nada. Então, se não tem, se você não, né, não teve, no seu apartamento não teve essa questão, vale a pena olhar pra poder colocar aí no seu apartamento. Deve ser algo, um investimento bem baixinho e que vai ajudar a vedar e reduzir essa questão, tanto do barulho externo entrar, quanto do seu barulho sair e incomodar. Outra coisa, se o seu problema é com o vizinho de lado, ter um móvel, agora eu falei em relação à estante, mas ter um painel, às vezes colocar atrás desse painel uma manta de isolamento acústico, ele também pode te ajudar a reduzir o ruído, né, de uma parede para outra ali. Se você é o vizinho que tem criança, que incomoda o vizinho de baixo, manter tapetes, né, em lugares estratégicos onde você caminha mais, onde seu filho gosta de brincar, onde a Ana Clara dança, né, aqui em casa, no caso, aqui na sala, né, isso ajuda também a dar uma amortecida ali, sabe, naquele impacto, diminuir o impacto que faz no piso, e é uma estratégia que você pode utilizar aí também, para não ouvir tantas reclamações. Além da questão dos móveis, gente, que isso eu acho que é primordial. Lembra quando eu falo de bom senso? Às vezes não é nem falta de bom senso, é falta de informação. Mas se for o caso, nossos inscritos aqui não vão deixar de colocar isso. Você mora em apartamento, não é no térreo? Você acha na Shopee, Mercado Livre ou em qualquer lugar, qualquer loja aí de utilidades de casa, aquela esponjinha. Às vezes é uma esponjinha, às vezes é um paninho que é autocolante, né? Pra colocar nos pés das cadeiras, nos móveis que você arrasta pra evitar, porque não tem barulho pior do que o barulho do móvel arrastando. Parece que ele treme, ele se estende assim em todo o imóvel do vizinho de baixo. Então é mais uma dica simples, barata, econômica, que pode te ajudar a evitar uma multa. Agora, voltando no bom senso, muitas coisas, gente. Eletrodomésticos barulhentos, às vezes deixar pro dia seguinte, pra ligar em horário comercial, não ligar à noite. O aspirador de pó, sabe? Eu sei que tem gente que é o horário que dá, que chega em casa e que tem tempo pra limpar a casa. Mas às vezes, nesse caso, o ideal é usar uma vassoura, ao invés de um aspirador de pó que vai fazer um barulhão. Bom, me conta aqui nos comentários se você já mora no seu apartamento e se você tem algum problema com o barulho. Você escuta ou você é o vizinho que tá aí recebendo várias reclamações e já não sabe o que fazer para amenizar isso? Se você não mora em apartamento, esse vídeo foi útil para você? Conta pra gente aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Peraí. Ó, apareceu a esbaforida. E tchau!